Olá, eu sou Ricardo Gariba Silva e falaremos aqui sobre odontometria. Odontometria é o procedimento que o operador faz para a determinação do comprimento real do dente. Importante lembrarmos que o espaço endodôntico radicular ele é composto basicamente por dois cones. Um deles, cuja abertura é voltada para a região cervical, é chamado de canal dentinário e cuja extremidade, a parte mais fechada, é voltada para o ápice da raiz. Outro cone, cuja abertura está voltada para a parte mais apical e cuja parte menor, cujo ápice está voltado para a região cervical ou para a coroa, é chamado de canal cementário. Na divisão desses dois canais, temos o canal dentina-cemento. Assim, recapitulando, o espaço endodôntico é dividido didaticamente em canal dentinário, que é este cone de abertura maior voltada para a região cervical e menor voltada para a extremidade da raiz, e outro cone cuja abertura é voltada para a extremidade da raiz e a parte de maior constricção voltada para a parte coronária. Lembrando e recapitulando, a divisão desses dois cones é o canal dentina-cemento. Importante salientar que a região de trabalho do endodontista deve se ater ao canal dentinário. Esse limite CDC situa-se aproximadamente de meio a 1 milímetro do ápice radicular. Inicialmente, para determinarmos o comprimento de trabalho, o profissional deve lançar mão de uma radiografia inicial, também chamada de radiografia de estudo ou então de radiografia de diagnóstico. Nesta radiografia, o profissional vai medir o tamanho do dente em que irá trabalhar. Lembrando que toda medida obtida a partir de imagem radiográfica, aqui chamaremos durante a realização de todo o procedimento de medida aparente. Assim, nesse caso, ao medir o tamanho do dente na imagem radiográfica, o profissional estabelecerá uma medida denominada comprimento aparente de estudo. Por que aparente? Porque, na realidade, trata-se de uma medida cuja obtenção se deu por meio de imagem radiográfica. Obtido este comprimento aparente de estudo, o profissional dele deve retirar 4 milímetros de margem de segurança e transferir o resultado desta operação para um instrumento. Ora, quando medimos na régua o objeto que estamos avaliando, trata-se de medida real. Portanto, teremos aqui comprimento real do instrumento. Recapitulando, inicialmente o profissional mede o dente na imagem radiográfica. Por isso é chamado de medida aparente. Temos aqui, pois, comprimento aparente de estudo. De posse deste comprimento aparente de estudo, o profissional dele retirará 4 milímetros a título de margem de segurança e então estabelecerá o comprimento real do instrumento. Lembrando que, se ele vai medir o instrumento com a régua, trata-se de medida real e não de medida aparente obtida a partir de imagem radiográfica. De posse desse instrumento com a medida real, ele leva em posição, tomando cuidado para que o cursor fique em 90 graus com a haste do instrumento e toque levemente na incisal do dente. Esse ponto da incisal em que o cursor ou stop nele toca é chamado de ponto de referência. Feita essa nova radiografia, chamada de radiografia de odontometria, o que se irá observar é a imagem do dente com a imagem do instrumento no seu interior, bem aquém do comprimento total do dente. Ora, nessa nova radiografia, o profissional irá realizar medidas, e essas medidas serão chamadas de medidas aparentes, porque trata-se de medidas obtidas a partir de imagem radiográfica. O profissional não está medindo diretamente o objeto, ele está trabalhando com imagens. Imagens têm distorção, então, para diferenciar esses dois tipos de procedimento,
ou seja, aquele em que o profissional mede diretamente o objeto, sempre chamaremos de medida real. Aquela situação em que o profissional obtém as medidas a partir de imagens radiográficas são chamadas de medidas aparentes. Assim, a partir da mesma referência incisal, do mesmo ponto de referência, o profissional mede o instrumento e ele obterá o comprimento aparente do instrumento. A partir da mesma referência, ele mede o tamanho total do dente na imagem radiográfica e ele terá estabelecido o comprimento aparente do dente. Recapitulando, aparente porque essas medidas foram obtidas, respectivamente, a partir da imagem do instrumento e a partir da imagem do dente. Lembrando sempre que aqui vemos as duas medidas, a aparente do instrumento e a aparente do dente, elas têm uma única e mesma referência incisal. Ao realizar esta operação, o profissional terá, pois, três medidas, uma medida real do instrumento e duas medidas aparentes, uma aparente do instrumento e uma aparente do dente. De posse de todas essas medidas, o profissional irá abastecer a fórmula para encontrar o comprimento real do dente. O comprimento real do dente será a multiplicação do comprimento real do instrumento pelo comprimento aparente do dente, dividida pelo comprimento aparente do instrumento. Para determinar, pois, o comprimento real do dente, basta que o operador abasteça essa equação com as medidas que ele já obteve. O real do instrumento foi a medida que ele estabeleceu aqui no instrumento medido na régua, por isso medida real, e importante salientar que as medidas aparentes do instrumento e do dente devem obrigatoriamente ser obtidas na mesma radiografia. E nesta radiografia, ambas as medidas são obtidas a partir da mesma referência incisal, do mesmo ponto de referência na incisal do dente, onde o cursor toca este ponto. Estabelecido o comprimento real do dente, o profissional deve dele retirar de meio a 1 milímetro para estabelecer o comprimento de trabalho, ou seja, aquele comprimento em que ele irá usar para realizar a intervenção, usar para realizar toda a terapia endodôntica. Assim, temos que o comprimento de trabalho é o comprimento real do dente menos meio a 1 milímetro. Por que essa diminuição de meio a 1 milímetro? Recapitulando, nós temos aqui o canal dentinário, que é este cone, cuja abertura fica voltada para a coroa e constricção voltada para a ponta da raiz. E temos aqui este cone menor, que é o canal sementário, cuja abertura está voltada para o ápice radicular e constricção voltada para a região cervical ou coronária. O limite desses dois cones, desses dois canais, do canal dentinário e do canal sementário, é chamado de limite CDC, ou canal dentina-cemento. Esse limite situa-se de meio a 1 milímetro da extremidade da raiz. Assim, lembrando que a área de atuação do profissional durante a realização do tratamento endodôntico é o canal dentinário, teremos que o limite máximo de trabalho estará de meio a 1 milímetro do tamanho total do dente. Por isso, se estabelece que o comprimento de trabalho é o comprimento real do dente menos meio a 1 milímetro. De posse do comprimento de trabalho, o profissional deve transferi-lo para outro instrumento. Lembrando sempre que todos esses instrumentos utilizados no procedimento da odontometria devem ser os instrumentos tipo K, com a ressalva de que, antes de colocarmos o instrumento no interior do canal radicular, o canal deve sofrer o procedimento de irrigação, aspiração e permanecer inundado durante todo o procedimento.
A inundação do canal com a solução irrigadora é fundamental para o sucesso da terapia endodôntica. Jamais devemos manipular o canal radicular seco. A colocação de instrumentos no interior do canal radicular, ela deve ser precedida e sucedida das manobras de irrigação e aspiração. Portanto, irrigação, aspiração e inundação. Uma dúvida que pode surgir é qual instrumento devemos utilizar. Qual que é o calibre do instrumento que devemos utilizar? Essa é uma resposta que irá depender do diâmetro do canal em que o profissional está trabalhando. E esse diâmetro ele deve ser avaliado mediante tentativa de acerto e erro. O profissional não deve usar instrumentos muito calibrosos que façam com que ele force-os no interior do canal radicular. Também não deve utilizar aqueles muito finos, de modo que eles não permaneçam em posição uma vez colocados no interior do canal. A solução é, pois, que o profissional tente. Ele deve obter um instrumento adequado por medida de tentativa de acerto e erro. Transferido o comprimento de trabalho para o instrumento, o profissional leva esse instrumento ao interior do canal radicular, tendo cuidado de que o cursor chegue, encoste, fique bem justaposto no ponto de referência. E assim ele obtém uma radiografia. Essa radiografia é chamada de radiografia de confirmação. O que deve o profissional observar? Se ele retirou meio milímetro, a distância entre a extremidade do instrumento e a extremidade da raiz deve ser de meio milímetro. E essa distância deve ser adotada sempre nos casos em que há necrose pulpar com presença de áreas radiolúcidas. Noutra hipótese, se o profissional fez a opção por retirar 1 milímetro do comprimento total do dente, ao fazer a radiografia de confirmação, estabelecerá aqui uma diferença de 1 milímetro, ou seja, deve faltar 1 milímetro para que o instrumento atinja o ápice radiográfico da raiz. Se ele tirou meio, essa distância for diferente de meio. Se ele tirou 1, essa diferença for diferente de 1 milímetro, significa dizer que o procedimento não foi corretamente realizado e deve ser repetido. Devemos ter o cuidado de observar clinicamente a abertura foraminal. Há casos em que a abertura é apical e há casos em que a abertura é paraapical. Nesse caso, o comprimento de trabalho deve ser realizado obedecendo o limite máximo de meio a 1 milímetro em relação à abertura do canal na direção do ligamento periodontal e não na direção do ápice da raiz. Aqui encerramos esse nosso encontro. Até uma próxima oportunidade.